Isso aí, porque há diversos tipos de aparelho ortodôntico no mercado atualmente, né? Cada modelo tem uma finalidade e as opções atendem todos os perfis de pacientes e também bolsos, tá? Graças a essa evolução, usar aparelho não é mais tão desagradável para quem não se sente à vontade de utilizar um modelo metálico, por exemplo. Hoje, a gente recebe o Dr. Semaias, né, da Semaias Maia, da Clínica Inova, que vai falar sobre aparelhos ortodônticos. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Luana. Bem-vindo. Obrigado. Doutor, essa questão do aparelho envolve muito a estética, né? A pessoa quer ficar bonita, quer ter o dente bonito, mas não quer sofrer ali com aquele aparelho ortodôntico, né? Ainda existe isso? Existe muito, muito. Hoje em dia o pessoal está querendo cada vez mais usar o aparelho, mas assim, mais confortável possível, né? Porque ninguém mais quer ficar com aquele aparelho na boca, fio e tudo, espetando, furando. Por anos, né? Que às vezes ficavam anos, né? Qual a média de tempo aí que a pessoa fica com o aparelho, doutor? Então, a média mesmo é 2 anos e meio, né? Então, o tratamento ortodôntico, ele dura mais nessa média aí. Mas, assim, isso o paciente colaborando também, né? Indo nas manutenções periodicamente, o paciente... por exemplo, se a gente falar para usar um determinado elástico, o paciente tem que usar, o paciente tem que cuidar do aparelho, não quebrar. Então, nessa média de 2 anos e meio, dá para fazer um tratamento legal, dá para finalizar. Isso no aparelho com metal, né? O tradicional, né? Mas e esses estéticos agora? Eles duram quanto tempo esse tratamento? É a mesma média. Mesma média, né? Tá? O que muda o estético para o metal é mais a questão estética mesmo. O aparelhinho, por exemplo, os aparelhos estéticos, é mais para quem lida com o público, não quer muito mostrar que está usando o aparelho, né? Então, é mais nessa questão, mas a mesma média. Que tem o Invisalign, né? Que é aquele que não dá para ver nada, né? E tem o Ortholine, né? Qual a diferença dos dois? Então, os dois é a mesma coisa, só que um é internacional, né? O Invisalign, o custo dele é um pouco mais alto. O Ortholine, ele já é brasileiro. Inclusive, tem a imagem dele ali no ar, né? Do Invisalign ou Ortholine, né? Sim, só muda a questão da marca, né? É igual. A questão é só a questão da marca mesmo. Mas, assim, o Invisalign, como o custo dele é muito mais alto, então, às vezes, o paciente quer usar, mas aí não está muito acessível para ele. Então, aí tem o Ortholine que a gente consegue trabalhar com preço mais baixo. Os dois ali, você pode programar o tratamento, né? Você consegue ver o resultado final, não é isso? Consegue. O paciente vem, faz a avaliação, né? Tem que passar pela avaliação, porque não é todo mundo que tem indicação para ele. Então, tem que passar pela avaliação com o ortodontista. E aí, a gente vai fazer, manda para lá e eles vão planejar junto com o dentista o tratamento. E dentro desse tratamento, a gente consegue ver o início e já mostrar o final para o paciente como vai ficar. Que legal. Por exemplo, você falou que não é todo mundo que se encaixa aí, né? Que pode usar o Invisalign ou o Ortholine, né? Porque se for muito movimento, ele não consegue fazer, é isso? Exatamente. Por exemplo, às vezes até consegue, só que é mais difícil. Tem questões, por exemplo, o paciente tem a mordida só com os dentes apinhados, um pouquinho girado ali. Então, ele é mais indicado para esses casos, entendeu? Não é que ele não consiga resolver os outros casos, mas casos onde tem que usar elástico, tudo, aí é melhor tratar com aparelho fixo. Não que ele não trate, Sim. mas ele é mais indicado para mais questões de dentes girados, apinhados ali. Qual a vantagem desses aparelhos? A principal vantagem dele é a estética, né? A estética e o conforto que ele traz. Porque, imagina, hoje em dia todo mundo reclama a questão do aparelho, quebra, às vezes fica incomodando, furando. Imagina um aparelho no qual você sorri com ele e ele não aparece. E aí o paciente vai comer, pode tirar o aparelho para poder comer, entendeu? Então, e também fazer uma foto, um vídeo, exatamente, né? Entendeu? Às vezes vai para uma formatura, tá lá... Pode ficar com ele que ele não aparece, mas, por exemplo, vai comer alguma coisa, pode tirar, comer, vai lá, escova o dente e coloca de volta. Porém, ele também precisa, né, do paciente comprometido, né? Porque ele tem que ser usado quase 24 horas por dia. Sim. E ele é feito troca de placas, né? Então, ele tem que estar fazendo manutenção com o ortodontista, porque essas placas têm que ser trocadas. A partir do momento que elas vão sendo trocadas, ela vai gerando mais pressão e movimentando os dentes. Os aparelhos estéticos, eles podem amarelar? É a dúvida, assim, que muita gente tem. Quando chega, a primeira coisa que pergunta é isso, em relação a se ele amarela ou não. O que amarela? Ele não amarela, tá? O porcelana e o safira, que é os fixos, eles não amarelam. O que amarela é as borrachinhas com o tempo, mas isso aí é trocado nas manutenções. Ah, tá. Então, esse daí é o estético. Esse daí é o aparelho de safira, ele é transparente.
Então, ele é mais estético que o porcelana. O porcelana, ele já é mais branquinho, né? Então, assim, ele é um branquinho mais leitoso. Também estético, só que entre os dois, esse daí é mais estético. Esse daí não deve aparecer quase nada, né? Muito pouco, muito pouco. Aparece mais a questão do fio, assim, e se chegar perto. O paciente estiver de longe e rir assim, Nem dá pra perceber. é difícil perceber. Legal. Aí tem que fazer também as manutenções. O que pode amarelar, então, é a borrachinha, né? Ele também leva a borrachinha. Isso, ele leva. Tem a borrachinha transparente? Ela é meio azuladinha, mas dentro de 1 a 2 horas ela fica transparente, né? Tem umas borrachinhas hoje que são muito boas, que ela dura mais tempo. Porque antigamente tinha umas borrachinhas transparentes, você colocava, uma semana tava amarelo, o paciente reclamava muito. Então já tem umas borrachinhas hoje que ela dura mais tempo, assim, quase até a próxima manutenção, né? Você fala na cor, né? Ela na dura, cor, né? isso. Ela vai mudando, vai amarelando, mas ela demora mais. O material dela é mais resistente. Perfeito. O que é o aparelho autoligado, doutor? E quais são as vantagens dele? O aparelho autoligado, a vantagem dele, por exemplo, o paciente que tem dente muito torto, certo? Então, o alinhamento com ele é mais rápido. Porque ele não vai borrachinha. Então, é um clipezinho que prende o fio dentro do aparelho. É esse daí? É esse daí, do lado lá. Do lado direito. Ele não tem a borrachinha aquela... Ele não tem. Então, assim, passa o fio, coloca o clipezinho e o clipe mantém a pressão do fio lá dentro. Então, assim, a borrachinha, com o tempo, ela vai perdendo aquela força, né? E o autoligado, não. Ele mantém a pressão do fio ali. Então, o alinhamento com ele é mais rápido. Querendo ou não, o tratamento se torna mais rápido. Quanto tempo, mais ou menos, em média, o tratamento com o aparelho autoligado? Depende muito do caso, mas dá pra, em questão de 2 anos, 1 ano e 8 meses, dá pra finalizar. O paciente seguindo, mas é lógico, depende também muito do paciente, né? Sim. O paciente ir todo mês, não quebrar o aparelho, a gente consegue agilizar bem. E tem casos em que é ainda mais rápido o tratamento? Por exemplo, quando a movimentação é pouca? Geralmente vai nessa média porque a gente não pode também fazer muita força, né? Então tem uma força específica que a gente pode colocar porque senão gera muito trauma pro paciente. Desconforto. Querendo ou não, o aparelho ele gera um pouco de trauma, né? Então se você colocar muita força, às vezes em vez de ajudar você tá piorando, que começa a reabsorver a raiz. É o trauma que é sofrido o dente. Então você tem que ir gradativamente aumentando a força devagarzinho. Inclusive eu já vi um caso na internet que até virou um meme usado, um áudio usado no TikTok de uma menina que ela tá com o cachorro e de repente o aparelho dela entra. Isso é possível? Na bochecha? Na bochecha. Acontece, às vezes quebra, ou então o fio, né, ele movimenta também. Então, ele furou a bochecha dela. Acontece. Fiquei chocada. O que geralmente eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar a gente chama de Top Comfort, que ele justamente que ele prende lá atrás, justamente para não deixar ficar furando e também não movimentar. Ele acaba que ele auxilia nesse ponto. Mas se for um trauma muito forte, às vezes o cachorro bater tudo, às vezes mesmo assim ele pode soltar. Então é possível quebrar? É possível. Meu Deus, imagina. O já dela, na plaquinha já é diferente, né? No Invisalign e Ortholine a plaquinha já não tem essa possibilidade, né? Exatamente. Doutor, e por que a contenção higiênica é melhor do que a reta? Então, isso aí é um caso que é muito discutido na odontologia. Muitos dentistas ainda gostam da questão da contenção reta, né? Mas o que acontece? A contenção reta, o paciente dificulta a passar o fio dental, entendeu? A higiênica, ela acompanha a voltinha dos dentes. Já consegui perceber ali pela imagem, Exatamente. né? Ali fica difícil passar o fio dental mesmo, né? Então, assim, ela acaba que você consegue passar o fio dental e higienizar melhor. Mas é lógico, depende muito do paciente. Porque como ela faz muita voltinha, ela também acumula bastante placa ali, se o paciente não higienizar, entendeu? Mas ela é mais fácil. Esse daí, né, é o aparelho superior. A contenção higiênica, e aquela lá que a reta, ela é inferior, ela é fixa. Né? Tá? E a superior é a placa de Hawley, que a gente chama. Então, essa daí é móvel. O paciente pode tirar para comer, mas ele usa... E também fazer a higiene, né? Pode fazer a higiene, tudo certinho. É necessário fazer a manutenção aí da contenção também? Sim. Nesse caso ali da interna? Tem que fazer. Porque o que acontece? Às vezes a gente cola ela lá e às vezes o paciente come alguma coisa, bate e ela descola. E o paciente às vezes não vê, entendeu? Então, assim, na hora quando vai ver, começa a movimentar um dente. Se ele descolar dali, ele não quer dizer que ele vai movimentar, mas a chance é grande de movimentar. E quanto tempo, mais ou menos, a pessoa tem que fazer manutenção desse? Então, geralmente, quando eu removo o aparelho do paciente, eu peço para o paciente voltar depois de 6 meses, né? E depois mais 6 meses de novo para ele voltar. Então, faço 2 manutenções, justamente para ver, porque a superior, que é móvel, geralmente o paciente tira
coloca às vezes no bolso, tudo, aí amassa, entorta, então aí já não tem mais a mesma eficácia. E aí a gente tem que ajustar, entendeu? Então eu peço pro paciente vir mais 2 vezes e sempre quando ele vai fazer limpeza eu peço para vir comigo para me dar uma olhada, entendeu? Sim, e a limpeza também é importante, né, gente? Porque todo mundo fala, dentista é caro. É caro porque você já vai contar um caos na boca, né? Então se você fizer a prevenção, higiene, né, tudo por exemplo, certinho, né? a higienização, você não vai ficar caro. É o que eu falo para os pacientes. A prevenção é muito melhor. Porque às vezes não vai falar, não, é muito caro, eu não vou. E vai deixando. Aí depois, por exemplo, perde uma contenção dessa ou descola, movimento, não tem jeito, tem que botar aparelho de novo. Aí o gasto é maior, entendeu? E para quem tem cárie, por exemplo, se você faz a limpeza, você não vai desenvolver a cárie, né? Se você desenvolve, aí ao invés de ser um lado só, como é que vocês chamam? Que tem a questão de um lado da cárie, 2. Né? Na verdade tem as faces dos dentes, né? Então, ao invés de ser só uma face, aí você já pegou todo o seu dente. Então, gente, vai lá, faz a limpeza periodicamente, que faz toda a diferença, tá? Procure o dentista, porque só é caro quando você não faz essa manutenção, essa prevenção, como o doutor falou, tá? Doutor Semaías atende na Inova, não é isso, doutor? Isso. Qual a sua rede social? @Semaías Maia, tudo junto, sem acento, né? Porque muita gente confunde meu nome porque não vai o acento. Vai o acento, só que nessas redes sociais não vai. Então não fica @Semaías Maia, tudo junto, fica Semaías Maia. Aí, Semaías Maia, então da Inova. Se você gostou, vai lá, procure ele, viu? Obrigada, viu, doutor? Obrigado, viu? Obrigada. Prazer Quer falar mais alguma coisa? Então, mas essa questão mesmo, eu estou muito feliz de vir aqui, já é um projeto nosso que a gente já queria colocar em prática também. O programa de vocês é muito bom, quero parabenizar. E é isso mesmo, quem tiver mais dúvida, a gente dá uma avaliação. Legal. Que estamos lá para atendê-los, tá bom? A gente fica feliz, viu, de lhe receber aqui. Tá ok, obrigado. Tá aí então, gente, doutor